Bom dia, pessoal aí do canal Diálogo por Cristo. Hoje estamos recebendo aqui o Marcos Casado, o nome assim mesmo, Casado. Ele é do Templo Luz do Oriente, Mexiacanon. Acertei a pronúncia, Marcos? Certinho, perfeito. Então, o Marcos é ministro da Igreja Messiânica. Nós temos o prazer aqui no nosso canal de agora receber, né, uma pessoa ministra de uma igreja, né, com origem oriental, né, Marcos? Exatamente. E eu não vou falar mais, eu vou pedir para você aí curtir, dar o seu like, que vai nos ajudar aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, para a gente continuar trazendo esses conteúdos aí interessantes que a gente está trazendo. E a gente vai bater um papo aqui com o Marcos. E, inicialmente, eu vou pedir para o Marcos se apresentar um pouco melhor, né, do que eu fiz, e falar também, e apresentar um pouco da Igreja Messiânica para a gente começar conhecendo aí a Igreja Messiânica. Marcos, bom dia. Agora nós estamos gravando de manhã, né? Isso. E muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos, né? Parabéns pela iniciativa deste diálogo, né? Mais amplo, realmente pensando no amor às pessoas. Vocês estão de parabéns. Estou assistindo os vídeos também no canal. Realmente o pessoal curtir aí, apoiar esse movimento tão positivo, né? Obrigado. Parabéns mesmo. Bom, sou ministro da Messiânica, tenho 40 anos de idade, tenho uma formação como técnico em processamento de dados, né? Tenho uma empresa no comércio gráfico também, mas encontrei a minha vocação aí por volta dos 18 anos, na Messiânica, fiz um período de seminário numa determinada instituição, depois acabei conhecendo um dos precursores da Messiânica no Brasil, nosso sensei, reverendo Minoru Nakahashi, veio para o Brasil no ano de 1955, com o desejo, a vontade de estar expandindo os ensinamentos de Meishu Sama, que é o fundador da Messiânica aqui no Brasil, e continuei nesse meu aprimoramento, fui ordenado ministro religioso por ele no ano de 2004, e estamos aí, trabalhando, tentando difundir, né, uma maneira de viver baseado na espiritualidade, no amor, na elevação e melhora do indivíduo em todos os aspectos da vida, porque a messiânica ela não se basa apenas na questão religiosa, ela é também uma maneira, uma filosofia de vida que não foca apenas na questão espiritual e religiosa, né? Mas também na questão de como a pessoa ter uma vida saudável, como a pessoa ter uma vida bela, né? Para poder até, de maneira bem resumida, a messiânica, ela se basa em 3 pilares, que é a verdade, o bem e o belo. A verdade, o que é? São os próprios ensinamentos que Meishu Sama, o fundador, foi inspirado, né, por Deus em estar escrevendo para a nossa orientação. Essa verdade também, ela é uma verdade de como o ser humano viver de acordo com as leis da natureza, né? Então, tem a parte, por exemplo, da alimentação saudável, porque o nosso corpo, como um templo de Deus, nós precisamos cuidar dele. Então, ingerindo elementos químicos, elementos que vão prejudicar o nosso corpo, a gente está indo contra a lei da grande natureza ou a própria lei de Deus. Então, essa parte o pilar da verdade também tem essa amplitude. O bem é o praticar o bem ao próximo, né? Precisamos ser altruístas. Nós acreditamos que só conseguiremos alcançar a felicidade plena quando todos ao nosso redor também estiverem felizes,
também estiverem bem. E o belo é tanto a questão do próprio ser humano se tornar belo, como também viver em um ambiente harmonioso, com beleza, e que isso sim vai ser a grande concretização do que nós chamamos de reino dos céus na terra, né? Uma vida realmente repleta de saúde, prosperidade e paz para todos, né? Para a coletividade. Pô, que legal, Marcos, bem bacana aí o que você falou, e muito dentro do que é o nosso assunto aqui hoje principal, que é a campanha da fraternidade nesse período quaresmal que os cristãos e a Igreja Católica principalmente seguem até a Páscoa, né? Uhum. E esse ano a CNBB, em conjunto com outras igrejas, eles escolheram um tema muito bacana, que é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Sim. Que está propondo exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, e isso aqui que meu cenário reflete, criar pontes, né? Criar pontes e começar a entender o outro. Assim como eu acho que muitas pessoas devem fazer julgamentos da Igreja Messiânica por não conhecer, né? E não se dá nem o direito de conhecer e de entender, né? As pessoas julgam também na sociedade os excluídos, os marginalizados, os homoafetivos, e não conseguem buscar a raiz, às vezes, de tudo aquilo que aconteceu e se colocar numa posição de criar uma ponte e de ajudar. Explica para nós aqui um pouquinho a visão da Igreja Messiânica com relação a essa tentativa ou esse diálogo de fraternidade e de amor. Como a Igreja Messiânica se posiciona nesse sentido? Olha, uma coisa que eu acho bastante importante a gente citar é que o fundador da Messiânica, Meixo Sama, através das revelações que ele teve, ele nos propõe uma visão um pouco diferente das religiões, vamos poder dizer assim, mais significativas no mundo. Porque elas são ou politeístas, né, como, por exemplo, o budismo, que acredita em milhares e milhões de deuses, ou o monoteísmo judaico, até mesmo cristão, né? Meixo Sama nos ensinou que a realidade entre os mundos material e espiritual, ele é tanto politeísta quanto monoteísta. Ou seja, nós acreditamos que existe um Deus único, criador de todas as coisas, mas que ele se subdivide em várias manifestações para agir na humanidade, para atuar na humanidade de acordo com o momento e a necessidade. Então, por isso que nós da Messiânica acreditamos que todas as religiões têm uma missão, né? E são dirigidas por esse Deus único, Criador, né? Então, por isso que às vezes, como você disse, né? Às vezes a Messiânica, ela é até julgada, né? De certa maneira, eles aceitam tudo. Não é bem assim, nós não aceitamos tudo. Sim. Mas aceitamos tudo que está de acordo com essa linha de Deus Criador. Se for uma religião que realmente está ligado ao divino e que pratica o bem verdadeiro para o próximo, para as pessoas, sim, nós acolhemos, nós acreditamos que ela sim tem uma missão a cumprir de acordo com aquela sociedade ou aquele país ou aquela região do mundo, né? Mas que tem que estar realmente ligado a uma linha correta do bem, ligado a um divino verdadeiro. E nós, infelizmente, sabemos que às vezes podem ter pessoas, né, que se aproveitam de determinadas situações para criar, né, segmentos que não condizem com a verdade. Às vezes segmentos que querem o bem, né, próprio, né, o seu egoísmo, né. Aí não, isso a gente não aceita, mas tudo que está de acordo com realmente as leis da natureza, as leis de Deus, está realmente praticando o bem para o próximo, sim, nós acolhemos, nós acreditamos e tem sim uma missão importante a cumprir no mundo. Que legal, Marcos. Então, na verdade, o diálogo de fraternidade e amor é algo que a Igreja Messiânica pratica na raiz dela. Tudo a ver, sim, faz parte da nossa base.
vocês têm uma abrangência, vocês têm claramente a linha de vocês que está dentro do criador, né? Sim. Em relação a compreender a diversidade que existe no mundo. Sim. Né? Porque no mundo tem diversidade. Então, bem bacana essa sua explicação, porque isso aí mostra que vocês já praticam há muitos anos aquilo que nós estamos tentando fazer agora na campanha da fraternidade, que é criar Sim. esse diálogo de fraternidade e amor, né? Tem aquele velho ditado, né, de que nenhuma folha cai da árvore sem a concessão de Deus. Então, por exemplo, né, dentro da igreja, da comunidade católica, né, a pessoa, por exemplo, tem um problema de saúde, vai lá nas missas, na própria Eucaristia, busca, né, o contato, né, estar na conexão com o divino. E aquela pessoa recebe um milagre, recebe uma graça. Por exemplo, estou citando uma questão de saúde, né? Na messiânica, por exemplo, nós temos tanto as orações como a prática do jorei, né? Que é muito conhecido. Bem né? bacana, viu? Desculpa te interromper, mas eu ia te pedir para vocês explicar isso, porque muita gente conhece e às vezes nem sabem que essa prática vem da igreja messiânica. Sim, né? O que é o jorei? A própria palavra japonesa, jorei, ela se divide em duas sílabas, né? Jo, que significa purificar, e rei, que é espírito. Nós, da Messiânica, nós acreditamos que tudo que acontece, que se manifesta na nossa vida material, ela aconteceu ou tem uma relação com o lado espiritual do mundo e da própria pessoa, do próprio indivíduo. Então, o jorei, o que ele é? A canalização da luz de Deus através da imposição de mãos para purificar o espírito da pessoa que está recebendo. Nós acreditamos que com isso, dissipando o que nós chamamos de nuvens espirituais ou de máculas ou de impurezas do espírito da pessoa, isso limpo na parte espiritual vai refletir na parte material. Então, por exemplo, como eu citei o exemplo da doença, né? Limpa-se, purifica-se o espírito da pessoa através da canalização da luz de Deus com o jorei. Isso reflete na eliminação da doença física também da pessoa. Então, isso também pode ser considerado um milagre, uma graça, né? Alcançada através da luz, do elo da pessoa com o divino, com Deus. Então, na messiânica, também temos milagres, também temos manifestação de graças, né? Como, por exemplo, numa igreja evangélica, numa igreja protestante, as pessoas também têm as práticas que também alcançam esses milagres, né? Essas graças. Então, como excluir essa manifestação de Deus, seja ela em qual local físico ou maneira de falar diferente? Não podemos, dentro da nossa visão, não podemos fazer isso. Marcos, está sendo muito esclarecedor. Eu tenho certeza que a nossa galera aí vai adorar tudo que você está dizendo e vai desmistificar bastante, né? Nós estamos falando aqui de, como eu disse, né, de uma igreja que tem uma origem mais oriental, né? Sim. E traz dentro dela toda essa sabedoria, esse conhecimento milenar dos orientais, com relação à natureza, com relação à alma, com relação a todas essas questões que geralmente as igrejas orientais têm em sua raiz, né? E é muito bacana ouvir tudo isso que você está falando para a gente. E dentro da campanha da fraternidade, eles nos propõem 4 trilhas que falam do ver, do julgar, do agir e do celebrar. Sim. Trilhas que nos propõem a olhar hoje como está a humanidade. A gente está numa época propícia para isso, né? Pandemia, as pessoas tendo que fazer coisas que a gente só via em filme, de ficção, né? E essa polarização também que a gente vive, principalmente em vários países, mas aqui no Brasil muito destacada, né? Essa polarização ou você é totalmente bom ou você é totalmente mal, e esquece, né, que a gente mais ou menos assim, a gente tem um pouquinho de cada coisa, todo mundo tem, né? Mas quando isso se destaca nas pessoas, a gente acaba criando um mundo polarizado, de ódio, de falta de tolerância com as minorias,
né? E quando eu digo as minorias, eu estou dizendo realmente aquele grupo que geralmente é olhado e é julgado, né? É racial, o estrangeiro, o homoafetivo, o indigente, o morador de rua, até a mulher, né? Que é subjugada. Então, existe um julgamento a isso. Então, dentro dessa linha do ver, do julgar, do agir e do celebrar, fala um pouco para a gente sobre isso. Nossa, gostaria assim de manifestar, quando vocês entraram em contato comigo, né, e eu até pedi o canal, porque eu não tinha noção, né, do que era esse movimento que vocês estão fazendo, que eu parabenizo novamente, e que eu vi esses 4 pontos, eu falei assim, nossa, isso tem tudo a ver com o que Meishu Sama, né, na Messiânica também propõe para nós como prática diária e de evolução espiritual, de evolução como um ser, né? A questão do ver, nós acreditamos assim, Fred, cada indivíduo tem o seu nível espiritual, né? Esse nível espiritual, ele nem sempre é constante. Nós temos altos e baixos, né? Todos os momentos da nossa vida, nós temos momentos que nós estamos melhores e tem momentos que, infelizmente, a gente cai um pouco, né? Mas o objetivo principal é sempre evoluir, sempre melhorar. Estamos nesse ciclo de vida para melhorar. E como que eu vejo esse ver? Cada pessoa, quando ela tem um nível espiritual baixo, é como se ela fosse uma montanha. Ela consegue, no sopé da montanha, ela consegue ver um pedaço muito restrito à sua volta. Conforme ela vai subindo essa montanha, ela consegue ver mais amplamente aquele espaço ao redor dela. Até, por exemplo, se a pessoa chegar no cume da montanha, ela vai ver tudo ao seu redor. Essas pessoas que julgam, principalmente essas pessoas que têm dificuldades, ou as pessoas, né, moradores de rua, ou até mesmo essa questão racial. Eu, particularmente, acredito que são pessoas que ainda estão num nível espiritual baixo, estão no sopé da montanha ainda. Não conseguem enxergar o todo. Os que julgam isso, né? Isso, né? Não conseguem entender mais profundamente, amplamente, a condição e a vida daquela pessoa. E o que eu, né, posso fazer para colaborar para que ela tenha uma vida melhor, parecida com a minha, ou até melhor que a minha, né? Então, nós acreditamos que somente através da elevação espiritual de cada um, o esforço de cada um, é que nós vamos nos elevar espiritualmente e vamos conseguir enxergar, ver a situação de todos, da sociedade, de uma maneira mais ampla, com mais sabedoria, né? E assim poder ajudar, colaborar de alguma maneira. Fazer um julgamento mais coerente com a situação, para enxergar o todo, né, Marcos? Essa questão do julgamento, né, que é o segundo ponto, é uma coisa também que me chama muito a atenção. Nós acreditamos que o julgamento em si, ele só pertence a Deus. Somente Deus pode fazer o julgamento se aquela pessoa está certa ou errada, ou uma determinada atitude foi boa ou ruim. Mas o ser humano, ele precisa ter um discernimento do que eu acho, né? Então, por exemplo, o Fred está se esforçando, fazendo um trabalho para colaborar com a campanha da fraternidade e fazer essa ponte, né, entre as religiões, esse diálogo. Qual que é o meu discernimento perante esta missão do Fred? Eu acho que o Fred está fazendo uma coisa positiva, uma coisa boa, né? Está espalhando, ampliando o amor entre as religiões, né? Mas o julgamento do que realmente isso representa verdadeiramente vai ficar com Deus. Mas é claro que pelo meu discernimento, eu ou vou apoiar o seu movimento ou eu vou
me afastar do seu movimento, da sua ação, né? Então, a minha opinião sobre o julgar é isso. A gente tem que ter o discernimento do que é certo e do que é errado. E é claro, eu vou me posicionar. Mas o julgamento mesmo, ele só vai pertencer a Deus. Eu não tenho como ter este alcance. Né? O terceiro ponto, agir, né? Nós, na Messiânica, falamos muito que não adianta nada ter um conteúdo enorme, gigantesco, como imaginássemos uma biblioteca com milhares de livros de conhecimento e não colocar em prática. Se a gente conhecer o amor, se a gente discernir sobre a condição daquela pessoa, mas nós não agirmos para melhorar, para evoluir, nada vai acontecer. A gente vai ficar nessa vida toda, né, adquirindo conhecimento, adquirindo até sabedoria, mas se não colocar em prática, nada vai mudar. Então, ações concretas, né? O agir, o colocar em prática, o pragmatismo, né, que a gente chama até de pragmatismo religioso ou pragmatismo espiritual, o que eu aprendo espiritualmente, coloco em prática na minha vida cotidiana, mesmo com pequenas ações, né, o cruzar com uma pessoa e dar um bom dia, desejar um bom dia, o agradecimento por alguma coisa que alguém faz por nós, né? Isso precisa ser constante. E mesmo pequeninas coisas. Começar pequeno e ampliando cada vez mais. Senão, a gente pode enxergar uma pessoa que está em necessidade, vamos discernir sobre o que ela realmente precisa, mas se a gente não agir, se a gente não estender a mão... Não faz nada, né? Não vai modificar a situação. Ela vai continuar naquela situação de dificuldade. Então, o agir é mais de 50%, vamos dizer assim, né? E o último ponto, celebrar, né? Eu acho que esse celebrar é extremamente importante, porque eu acho que uma celebração é como se fosse um fechamento, né? É uma coisa que gera uma energia, né? E como nós na Messiânica acreditamos que tudo tem a questão espiritual, e o espiritual a gente não enxerga, né? É uma energia, podemos assim dizer. Falta muito no ser humano, talvez no ser humano moderno, né? Essa entrega no celebrar. Acho que por causa de muita informação e desinformação que nós temos hoje no mundo, as pessoas acabam ficando muito superficiais, né? As pessoas mais simples, se formos pegar as gerações, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós, principalmente na questão espiritual e religiosa, eles se entregavam totalmente. Hoje, principalmente os jovens, estão muito rasos, eles até participam, mas não se entregam a esse celebrar, a esta comunhão de maneira mais profunda. Não estou dizendo que com todos, né? É claro, mas eu vejo muito esse movimento hoje. Precisamos realmente celebrar, né, essa comunhão com o divino, com o espiritual, com o Deus criador de todas as coisas, de maneira verdadeira, se entregando mesmo. E eu tenho certeza que, independente da religião que a pessoa siga, quando ela consegue se conectar com esse divino, transforma. O momento da pessoa ali, a pessoa sente aquela paz, aquela tranquilidade, e que não tem como explicar em palavras. Eu acho que isso é o que precisamos muito fazer. Marcos, fantástico, muito enriquecedor suas palavras, e isso só traz para mim a convicção de que a gente, no diálogo por Cristo, estamos tentando fazer realmente a coisa certa, né? Buscar a fraternidade, o diálogo, para a gente poder tentar quebrar um pouco dessa cultura de ódio, de julgamento e de raiva.
Você falou uma coisa muito bonita: o julgar pertence a Deus, a nós cabe o discernir. Muito, muito legal, Marcos. Eu vou já te agradecendo, mas antes de terminar, eu gostaria que você falasse um pouco mais das atividades aí do Templo Luz do Oriente, Mexia Canon, né? Sim. Gostaria que você falasse um pouco mais das atividades, como vocês se reúnem. Nós vamos publicar aí depois o acesso ao Facebook de vocês. Sim. Se as pessoas quiserem fazer a administração, receber, né, a administração do Diorei, como as pessoas podem fazer. Fique à vontade agora e peço para você nos despedir de você no final, como você se despede numa celebração messiânica. Com uma palavra, de alguma maneira, por favor. Sim. Bom, desde o início da pandemia, né, o nosso templo ele está no bairro do Brooklyn, em São Paulo. O nosso Facebook é um perfil pessoal, ele está no Facebook como Mexia Canon, né? E nós também trocamos mensagem via WhatsApp do templo, até mesmo para algum agendamento, tanto online como algum agendamento presencial, se assim a pessoa desejar. Você tem um número do WhatsApp para falar para a gente? O número do WhatsApp ele é um número de telefone fixo, mas quando a pessoa adiciona, ela já aparece na lista do WhatsApp também. O DDD é 11, o número é 50939212. Nós vamos deixar na edição final aí publicado. Isso. Então, nós estamos trabalhando basicamente de maneira online, transmitindo as orações em alguma reflexão via Facebook. A ministração do Jorei, como ela não tem o limite do corpo físico, ela também é feita de maneira online, nas transmissões via Facebook. Nós temos vários relatos de pessoas que recebem, né, e tiveram mudança, melhora, né, tanto espiritual como materialmente, até problemas de saúde, através da ministração online também. Então, a gente está trabalhando dessa maneira. E seguindo os protocolos de segurança, com bastante cuidado, né, como eu lá no templo atuo como ministro, juntamente com o ministro Alexandre Gomes, que é uma pessoa que também já tem uma determinada idade. Então, pelos cuidados, por causa da pandemia, com ele também, a gente atende 2, 3 pessoas no máximo nos dias que a gente está lá presente, que agora estamos de terças e quintas-feiras, né? Mas aí tudo isso, quem tiver interesse, pode entrar em contato ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que a gente passa todas as informações de como fazer, ou até mesmo de como conhecer mais sobre os ensinamentos da Messiânica e do Templo Luz do Oriente Mexia Canon, ao qual atuamos. Né? Okay. Como despedida, eu gostaria de ler um pequeno trecho de um ensinamento de Meixo Sama, para deixar como mensagem final e reflexão de cada um, independente da sua crença, da sua religião. Um trechinho, vou pegar aqui num livro, não vou ser muito longo. O título desse trechinho de ensinamento, ele chama Ser Amado por Deus. E começa com uma pergunta. O ponto-chave da fé é ser amado por Deus. E quais são as pessoas que Deus ama? São todas aquelas que se esforçam ao máximo para viver de acordo com a sua vontade, nunca fazendo nada que o desagrade. É preciso, portanto, entender que para viver de modo a satisfazer a vontade de Deus, torna-se indispensável seguir o caminho do bem, ou seja, não mentir, nem causar sofrimento aos outros ou prejudicar a sociedade. Acredito que qualquer pessoa de bom senso compreenda esses preceitos, embora poucos hoje se preocupem com o bem-estar do semelhante. Como então saber se estamos seguindo o caminho traçado por Deus? É muito simples. Quando os homens não estão satisfazendo ao Criador, enfrentam muitos problemas. O trabalho não lhes corre bem, surgem dificuldades financeiras e a saúde torna-se precária. Além do mais, usufruem de pouca credibilidade nos meios sociais, não sendo por isso muito respeitados. Se, ao contrário, levam uma vida maravilhosa e tudo o que acontece lhes proporciona alegria e tranquilidade,
é sinal de que estão vivendo de acordo com a vontade divina. Então, quem atingir este estado de felicidade terá condições de reconhecer o valor da fé e saberá com certeza que está sendo amado por Deus. Se vocês, entretanto, apesar da fé, não conseguirem sentir uma paz profunda e duradoura, procurem analisar os seus pensamentos, pois aí está a causa de todos os conflitos. Muito bonito. Parabéns. Gostamos bastante. Marcos, assim, eu acho que a sua colaboração com o que a gente propõe foi estupenda, fantástica, e eu desejo realmente que Deus esteja colocando a mão sobre o trabalho da Igreja Messiânica, que é muito bonito, e que vocês, de fato, continuem exalando esse amor e toda essa vontade de fazer o mundo ser um mundo melhor através da elevação do nosso espírito, da nossa compreensão das coisas. Muito obrigado, eu não tenho como agradecer seu tempo, você disponibilizar o seu domingo aí, nós estamos gravando no domingo, e de fato eu agradeço. Nós vamos colocar no final aí os contatos, né? Sim. E espero que você tenha gostado também da nossa conversa. Marcos? Maravilhoso. Como estamos nos cumprimentando hoje. Isso aí. Aquele abraço. Muito obrigado, viu? Abraço a todos. Que Deus esteja com todos, com todas Amém. As famílias, em todos os lares. Amém. Obrigado, Marcos. Obrigado.